Ok, tudo bem. Então vamos dar sequência aqui ao conteúdo de geometria com a nossa aula de exercícios para a segunda prova. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Então nós estamos aqui na nossa tela de trabalho. Nós vamos falar nessa aula sobre a equação da reta, a equação do plano e os problemas de distância que nós temos no espaço cartesiano, certo? Primeira questão que eu selecionei aqui, né? Tem algumas questões que eu vou resolver, outras eu vou apenas comentar. Essa questão número 5. O ponto P de coordenadas 2, y, z pertence à reta determinada pelos pontos A e B. Calcule P, ou seja, determine as outras coordenadas do ponto P nessa reta. Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu só conferir aqui se o áudio está ok. Tá ok. Beleza. Como é que nós vamos resolver esse problema? Primeiramente, para a gente determinar as coordenadas do ponto, a gente precisa saber qual é a reta que nós estamos considerando. Qual é a reta que passa por A e B? Bem, a gente sabe que o ponto A pertence a essa reta. A gente sabe que o ponto B também, né? Vou chamar de reta E. O ponto B também. Só que a gente só precisa de um ponto da reta, né? Para a gente construir ela. Um ponto e um vetor diretor. Qual é o vetor diretor da reta? É o vetor AB. Esse é o vetor diretor. Como é que a gente determina ele? B menos A. A gente vai subtrair as coordenadas de B pelas de A. 4 menos 3 é 1. Menos 3 menos menos 1 vai dar menos 2. E menos 1 menos 4 menos 5. Então, essas são as coordenadas do vetor diretor. E aí, com isso, tendo um ponto e um vetor diretor, a gente consegue construir a equação da reta. Vamos usar a equação, por exemplo, as equações paramétricas, né? Usar elas como exemplo. Claro que a gente pode construir as outras, né? Equação vetorial, equação simétrica. As equações paramétricas, como é que a gente constrói ela? Aqui são as coordenadas do ponto A. E aqui as coordenadas do vetor diretor. Então, 3 mais t, por quê? 3 mais 1 vezes t. T é o parâmetro livre da reta, certo? E 3 é o primeiro ponto, a primeira coordenada do ponto que eu estou usando como referência da reta. X, né? X igual 3 mais t. A segunda, menos 1 menos 2t. Esse é o y. E por último, 4, z igual 4 menos 5t. Eu estou usando o ponto de referência, que é o ponto A, e o vetor de referência, que é o vetor diretor. Essas são as equações paramétricas da reta R. Beleza. Para que o ponto P pertença a essa reta, vamos lá, agora vamos trabalhar em cima disso. Para que o ponto P pertença a essa reta, o que a gente precisa, o que tem que acontecer? Todas essas três equações têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. Todas as três, para o mesmo valor de t. O mesmo parâmetro t tem que bater nas três equações. Bem, a gente sabe que o x do ponto P é igual a 2, né? Aqui, ó. Então, o que isso aqui implica sobre o valor do parâmetro t? Olha para a primeira equação. 2 igual a 3 mais t. Qual deve ser o valor de t para isso aí acontecer? Menos 1. Então, esse valor de t menos 1 tem que ser o mesmo valor que vai alimentar a segunda e a terceira equação. Se eu substituir t por menos 1, eu vou encontrar o y e o z do ponto P, que pertence a essa reta.
E aí, sabendo que o t é igual a menos 1, o y vai ser menos 1, menos 2 vezes menos 1, que menos 1 é o valor de t. Menos 2 vezes menos 1, 2 positivo, menos 1, 1 positivo. Então, esse é o valor de y. X igual a 2, y igual a 1 positivo. Ao mesmo tempo, se t for menos 1, se t for menos 1, o z vai ser igual a 4 menos 5 vezes menos 1. E aí vai dar mais, né? Mais 5 vai ficar 9. Então, finalmente, logo, conclusão da questão, logo, quais são as coordenadas do ponto P? X igual a 2, y igual a 1, z igual a 9. Essa é a única maneira de resolver o problema? Não. Essa foi uma forma de resolução em que eu usei as equações paramétricas da reta. Mas se você quiser, você pode usar as equações simétricas da reta para determinar as coordenadas desse ponto. Não tem problema nenhum, né? Você vai encontrar o mesmo resultado final, tá certo? Então, essa é a resolução desse problema específico. Vamos lá. O próximo. Próximo problema. Vou alinhar essa questão aqui. Um pouco. Beleza. Deixa eu verificar se está tudo ok com a gravação. Tudo ok. Certo. Determinar as equações reduzidas com variável dependente x da reta que passa pelo ponto A e tem direção do vetor v igual a 2i mais 4j mais 5k. Por que essa questão é interessante? Porque ele pede um tipo específico de equação para essa reta, né? Ele pede que você calcule as equações reduzidas. Bem, primeiro, a gente sabe quem é o ponto da reta, ponto A, o ponto que pertence à reta, que vai ser a nossa referência, né? É isso que eu quero dizer. É um ponto que pertence à reta. E a gente sabe que é um vetor diretor. Quais são as coordenadas desse vetor? Ele está escrito aqui, né? Na soma vetorial. A gente pode decompor isso nas três coordenadas cartesianas dele. O x é 2, o y é 4 e o z é 5. Esse é o vetor diretor. Vamos dar um exemplo de construção da equação que ele está pedindo, usando a equação paramétrica como referência. A maneira mais fácil de chegar na equação reduzida é usando as equações paramétricas. É a maneira mais fácil, porque a gente trabalhou com elas agora aqui em cima, né? Então, tá rápido aqui, tá fácil de lembrar. Quais são as equações paramétricas dessa reta? Vamos lembrar aqui como é que a gente constrói isso. X igual a 4 mais 2t. Y igual a 0 mais 4t. E z igual a menos 3 mais 5t. Lembrando, t é a variável livre, é a variável independente. Só que ele quer que x seja variável independente. É por isso que ele está se referindo às equações reduzidas. No formato de equações reduzidas, a variável dependente sempre a variável independente é sempre uma dessas três aqui. Como que a gente vai tornar x a variável independente do problema? Como que a gente vai fazer isso? É simples. Simples, simples. Você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai isolar o parâmetro t aqui, na equação do x. Isolando t. Se você isolar o t, o que vai acontecer? T vai ser igual ao quê na equação? T igual a x menos 4 sobre 2. Esse
é o valor do parâmetro t em função de x. E aí você vai usar isso nas outras equações. Só isso. Não tem segredo. Você vai usar esse valor de t, vai substituir na equação de y e na equação de z. Se o t for igual a x menos 4 sobre 2, o que isso aqui implica? Y, que é igual a 4t, multiplica essa fração por 4. O 4 e o 2 vai dividir, vai ficar 2 vezes x menos 4. Ou 2x menos 8. Pronto. A variável y agora está escrita em termos de x. X é a variável livre, independente, e y é a variável dependente de x. Não existe mais o parâmetro t na relação x, y. E aí você faz o mesmo com relação à variável z. Se t for x menos 4 sobre 2, no caso da variável z, como é que vai ficar? Z igual a menos 3 mais 5 vezes esse cara. Quem é? X menos 4 sobre 2. Certo? E aí você colocando as coisas, separando o que é em termos de x do que é coeficiente livre, 5x sobre 2 menos 5 vezes 4, 20 sobre 2, que vai dar 10, menos 3. Menos 10 menos 3, menos 13. Pronto. Então você conseguiu colocar em termos de equações, das, das equações reduzidas, a mesma reta. Então a mesma reta R pode ser expressa como y igual a 2x menos 8 e z igual a 5x sobre 2 menos 13. É a mesma reta, tá? Só estou reescrevendo a equação dela. Essa aqui, a equação, são as equações reduzidas com variável livre x, tá certo? Então, como a questão pede, né, equações com variável livre independente x, a gente chega nessa equação, nessas equações dessa forma, tá bom? Muito bem. Esse problema aqui, nós só vamos mostrar como resolver, não vamos resolvê-lo de fato. A gente falou sobre isso em sala, né? Mas é um assunto importante. Colinearidade é um tema importante, de certa forma, em geometria. Tá? Como mostrar que os pontos a seguir são colineares? Tá? Como que a gente vai fazer isso? É simples. A gente viu em sala, vamos resolver esse problema. Você pode traduzir o problema de colinearidade para um problema vetorial, tá certo? A, B e C vão ser colineares se, e somente se, vou usar esse símbolo aqui, se somente se, os vetores AB e AC forem paralelos, tá certo? Então, é só isso, determinar os dois vetores, verificar se são paralelos, ou seja, ver se um é múltiplo do outro. Acabou. Você provou que eles são colineares. Tá? Muito bem. Próxima questão. Determinar o ângulo entre as seguintes retas. Ângulo entre retas, não é o ângulo entre vetores. Nós definimos o ângulo entre duas retas, que não tem
ferramenta, né? Deixa eu ver se tem essa ferramenta aqui. Tem. Nós temos essa ferramenta aqui. Muito bem. E agora, vou dar a cor aqui. Ok. Então, vamos lá. Vamos supor que tem duas retas aqui, né? Elas estão se intersectando. Retas que são concorrentes. O ângulo entre elas, ele é definido a partir dos seus vetores diretores. Por quê? Porque a referência que a gente tem das retas são os vetores diretores. A gente só tem eles para usar como referência. Mas a gente define como sendo o menor ângulo formado por elas. Às vezes, os dois vetores em questão, eles estão aqui, ó. O primeiro está aqui, o segundo está aqui. E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente encontra um ângulo que nem está entre os vetores? Como é que a gente resolve esse problema, né? A gente vai calcular esse ângulo aqui, alfa, quando na verdade eu quero o ângulo θ. A gente conversou sobre isso, né, em sala de aula. A gente pode calcular o ângulo entre os vetores diretores, não vai ser o ângulo entre as retas, pode ser que seja, mas pode ser que não seja, porque, como eu disse, o ângulo entre as retas tem que ser o menor dos dois. Mas uma coisa importante é que esses dois ângulos são suplementares. Eles totalizam 180 graus. Por conta disso, eles têm cossenos opostos. O que tem a ver cosseno com ângulo? É porque a gente calcula ângulo entre vetores usando cosseno. A gente faz o produto interno e a fórmula do produto interno envolve cosseno. Ângulos que são suplementares têm cossenos opostos. E o menor deles é o ângulo que está no primeiro quadrante, portanto, é o que tem cosseno positivo. Isso vai depender, né? Qual dos dois é o ângulo que tem cosseno positivo? Então é simples, a gente vai determinar esse ângulo calculando o produto escalar dos vetores diretores. Como é que a gente calcula esse produto escalar? A princípio, a gente multiplica as coordenadas do primeiro pelas do segundo. Mas a gente sabe que esse produto escalar vai ser igual a norma de VR vezes a norma de VS vezes o cosseno do ângulo. Só que esse ângulo pode ser tanto alfa como θ. Como é que eu garanto que vai ser o θ, que é o ângulo entre as retas? No caso das retas, eu vou fazer uma adaptação. Eu vou colocar esse módulo numérico no produto escalar, porque aí eu tenho certeza que o produto escalar vai ser positivo. Sendo positivo, eu garanto que esse cosseno vai ser positivo, garantindo que esse ângulo aqui, ó, está no primeiro quadrante. Estando no primeiro quadrante, eu garanto que é o menor dos dois. Então, essa é o segredo para a gente calcular o ângulo entre retas. A gente usa o mesmo sistema para calcular o ângulo entre vetores, usa os vetores diretores delas como referência, porém, a gente calcula a norma do produto escalar ao invés de simplesmente calcular o produto escalar. A gente calcula o módulo dele, né? Eu digo, não é norma, o módulo. A gente calcula o valor positivo do produto escalar. Vamos olhar para as duas retas em questão. Qual é o vetor diretor da primeira, da reta R? O vetor diretor dela. Onde que estão as coordenadas dele aqui? Estão aqui, multiplicando pelo t. Menos 2, 2 e menos 4. Então, vamos escrever isso. VR menos 2, 2, 4. E o VS? Onde que estão as coordenadas do vetor diretor da reta S? Ela está escrita em equações simétricas. Então, no denominador, né? 4, 2 e 2. Então, VS, vetor diretor da reta S, 4, 2 e 2. E qual é a norma de cada uma delas, de cada um dos vetores diretores? Qual é a norma deles? Bem, a norma do vetor VR
é a raiz de alguma coisa, né? É a raiz do quadrado das normas. O quadrado de menos 2, 4. Quadrado de 2, 4. Quadrado de 4, 16. Então, a raiz de 24. E a norma do vetor VS? Mesma coisa, né? Que vai ser quadrado de 4, 16. Quadrado de 2 é 4. Quadrado de 2 é 4 também. Então, mais uma vez, é a raiz de 24. Como a gente vai multiplicar as duas normas, então, raiz de 24 vezes raiz de 24 vai dar apenas 24. Beleza. Vamos lá. Agora o produto escalar do vetor VR com o vetor VS. Como é que a gente calcula e multiplica, né, as coordenadas? Menos 2 vezes 4, mais 2 vezes 2, menos 4 vezes 2. Aqui vai dar menos 8, mais 4, menos 8. Lembrando aqui que é vezes. Menos 8 mais 4, menos 8, que vai dar menos 12, né? Menos 12. E aí a gente tem o produto escalar desses dois vetores. O fato do produto escalar ter dado negativo significa que o ângulo entre os vetores, o ângulo entre eles é obtuso. Ele está no segundo quadrante, né? São os ângulos cujo cosseno dá negativo. Mas o ângulo entre as retas tem que ser o menor dos dois. Então vai ser o suplementar dele. Como é que a gente se contorna esse problema? Mais uma vez, usa o módulo do produto escalar. Então, em vez de usar menos 12, nós vamos trabalhar com 12. 12 é igual ao produto das normas, a norma do primeiro, raiz de 24, a norma do segundo, raiz de 24, vezes cosseno do θ. Esse θ não é o ângulo entre os vetores, é o ângulo entre as retas. E aí, raiz de 24 vezes raiz de 24 é o próprio 24. 12 igual a 24 cosseno de θ. E aí, consequentemente, o cosseno de θ é 1 sobre 2. Eu passo dividindo, né? Tá. Cosseno de θ, 1 sobre 2. Qual é o ângulo que tem cosseno igual a 1 sobre 2? No primeiro quadrante. 60 graus, né? 60 graus. Conhecido como π sobre 3 radiano. Então, esse é o ângulo que nós estamos procurando, tá? É o ângulo entre essas duas retas, tá certo? É assim que a gente resolve. Aí, no segundo caso, coloquei outro exemplo aqui, só para. Não vou resolver mais uma vez, esse só vou mostrar por conta de uma variação que nós temos aqui nesse exemplo. Verificar se está tudo ok com a gravação. Tudo ok. Por causa de uma variação que nós temos aqui nesse problema, vale a pena a gente comentar apenas sobre ele. Ok. Ok. Aqui nós temos novas retas, né? RS. A gente vai seguir o mesmo processo geral, calcular o produto, primeiro determinar os vetores, depois o produto interno, tudo, usar a formulinha. Mas só uma observação: o vetor VR está fácil de determinar. As coordenadas do vetor. 2, menos 1, menos 2. São os valores do denominador da equação simétrica. Beleza. No caso da reta S, veja só. Qual você acha que é a primeira coordenada, a coordenada referente ao eixo x do vetor diretor dela? X igual a 1. Como é que a gente encontra? As outras coordenadas estão em equação simétrica, né? As outras estão em formato simétrico.
Mas e o x, ele é igual a 1. E agora? Você tem que encarar isso como se fosse 1 mais 0 vezes t. Aqui, ó. Tá aqui a primeira coordenada do vetor diretor. Qual é a segunda? Essa daqui, referente ao y, é o 4, e a terceira é o 3 do z. Tá certo? Então, quando uma das coordenadas da reta, ou x ou y ou z, for travado numa constante, x igual a 1 na reta toda. Então, significa que a coordenada referente ao x no vetor diretor é zero. Que o vetor diretor, esse zero representa que não existe variação referente às coordenadas x daquela reta. Não existe mudança. O x é constante, travado, não existe variação. Esse zero representa isso. E é só você lembrar da equação paramétrica, como ela se manifesta, né? A gente completando aqui, a gente vê claramente que o zero é a primeira coordenada desse vetor diretor. Aí o resto dos cálculos é análogo ao que foi feito antes, não muda nada. Vamos para a próxima. 23. Calcular o valor de m para que as seguintes retas sejam coplanares. E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente avalia coplanaridade de retas? Primeira coisa, comece descrevendo as retas. Você tem que achar um ponto em cada uma, porque você só tem equação aí. Acha um ponto em cada uma e o vetor diretor de cada um. Vamos olhar para a primeira reta. O m, você pode observar que ela está contida somente na segunda, né? Ela está presente só na segunda reta. Então, no caso da reta R, o que a gente vai observar aí nela? Primeiro, ela está em formato de equação reduzida, ou seja, o vetor diretor não está explícito aí. Como é que a gente vai fazer, então, para encontrar o vetor diretor? Simples. Isole o x nas duas equações. O x isolando na primeira. Y menos 3 sobre 2. Isolando na segunda, z mais 1 sobre 3. Eu isolei o x nas duas. Isso é a equação simétrica da reta. Esse x você pode encarar como sendo x menos 0, que é o próprio x, dividido por 1, que é o próprio x. Pronto, acabou. A gente já tem aqui as coordenadas do vetor diretor e do ponto de referência. Qual é o ponto de referência na reta R? Ponto A na reta R. As coordenadas dele 0, 3 e menos 1. O professor, não deveria ser mais 1? Não. Aqui, quando tem z mais 1, é porque é z menos menos 1. A gente sabe que o formato geral da equação simétrica é z menos c. Por ter o mais aqui, é porque o c é negativo, menos 1. E qual é o vetor de referência da reta E? Aqui as coordenadas dele, o denominador, 1, 2 e 3. Acabou. Não tem mistério. Né? Não tem mistério. Agora vamos olhar para a nossa reta S. Reta S. O que a gente vai fazer com ela aqui? Bem, ela já está no formato de equação simétrica, né? Então a gente só vai olhar para essa equação, x menos 1 sobre 2 igual a y sobre menos 1 igual a z, lembrando que z é z menos 0 sobre m. Então, olhando para essa equação, quem é o ponto B de referência da reta R? Lembrando que o A é um ponto da reta S, desculpa, A é um ponto da reta R e B vai ser o ponto de referência da reta S. Quais são as coordenadas dele? Primeiro, 1, que é x menos 1, x menos A, y, esse y aqui é y menos 0 e z é z menos 0. Então, esse é o ponto de referência, é o ponto que pertence à reta S. Vamos colocar aqui. E quem é o vetor de referência, o vetor diretor da reta S? As coordenadas dele estão aqui no denominador.
Pronto. Então, a gente tem um ponto em cada reta e o vetor diretor de cada reta. Ele quer saber quais são as condições sobre esse M aqui, ó, do vetor diretor, para que as retas sejam coplanares. Como é que a gente avalia a coplanaridade de duas retas? Como é que a gente faz isso? A gente usa três vetores, né? A gente usa os vetores VR, esse cara aqui, o VS, e a gente vai avaliar o vetor AB, que é o vetor que sai da primeira reta e vai para a segunda. Ele sai do ponto A, que é da primeira, e vai para o ponto B, que é da segunda. Como é que a gente determina as coordenadas desse vetor? É só subtrair as de B pelas de A. 1 menos 0, 1. 0 menos 3, menos 3. 0 menos menos 1, 1 positivo. Então, esse é um vetor que sai da primeira reta e vai para a segunda. Esses três vetores, para que as retas sejam coplanares, os três vetores precisam ser coplanares. E aí, como é que a gente avalia isso? A gente vai calcular, lembrando das nossas aulas, o produto misto. O produto misto é o produto escalar do vetor AB, que a gente calculou aqui em cima, pelo vetor VR vetorial VS. Claro que para isso a gente vai começar fazendo o cálculo do produto vetorial, né? Então, a gente sabe quem são os vetores VR e VS, vamos calcular o produto vetorial deles. Vamos lá, como é que a gente faz isso? VR vetorial VS. Como é que a gente calcula esse produto? É o determinante da matriz IJK. Aqui a gente vai colocar as coordenadas do vetor VR. Quais são as coordenadas? 1, 2, 3. E as coordenadas do vetor VS aqui embaixo. 2, menos 1 e M. Veja que esse produto vetorial, essa matriz tem uma expressão desconhecida, uma incógnita, que é o M. Então, isso aqui vai ser uma função de M. Tá? Essa expressão aqui, o resultado vai ser uma função de M, esse determinante. Vai ser em termos desse valor de M. Vamos calcular, então, como é que a gente faz isso? Deixa eu repetir aqui as colunas. Repete as duas primeiras colunas. E como é que fica esse determinante? Multiplicando nessa primeira diagonal, 2m e chapéu. Segunda diagonal, mais 6j chapéu. Terceira diagonal, menos k chapéu. Agora, voltando, né? E subtraindo. Então, vai ser menos 4k chapéu. Aqui vai dar menos 3, então fica mais 3 e chapéu. Por que mais 3? Porque eu estou subtraindo por essa diagonal. Como ela deu negativo, a subtração vai dar positivo. E por último, aqui na última diagonal, menos mj chapéu. Pronto. E aí, o que a gente vai encontrar aqui? Primeiro, vamos colocar em termos das coordenadas dos vetores. O I vai ficar 2m menos mais 3 vezes I chapéu. No caso do J, mais 6 menos M J chapéu. E no caso do K, vai dar menos 5K chapéu. Ou seja, quais são as coordenadas do vetor que a gente está querendo calcular? A primeira coordenada, 2m mais 3. A segunda, 6 menos m. E a última, menos 5. Então, veja que as duas primeiras coordenadas são dadas em função de m, como nós tínhamos comentado. E aí, calculando o produto misto, a gente já sabe que é um produto vetorial. O produto misto vai ser
produto misto. Eu vou calcular o produto escalar entre o vetor AB, o vetor AB que é o vetor 1, menos 3 e 1, e esse vetor aqui, 2m mais 3, 6 menos m, menos 5. Como é que a gente calcula o produto escalar? Multiplicando coordenada por coordenada. Então, qual vai ser o resultado dessa expressão aqui? 1 vezes 2m mais 3, 2m mais 3. Menos 3 vezes 6 menos m, mais 1 vezes menos 5, vai dar menos 5. Colocando aqui as coisas às claras, 2m mais 3, menos 18, mais 3m, menos 5. Estou fazendo a distributiva aqui, né, dentro desse parênteses. 2m com 3m, 5m. 3 menos 18, menos 5. É menos 20, né? E aí agora a gente olha para isso. Tá, calculei o produto misto. Qual o significado disso aqui? Qual o significado do produto misto dentro do que a questão está pedindo? Ela quer saber qual o valor de m para que as retas sejam coplanares. Então, as retas são coplanares. As retas são coplanares se esse produto misto der zero. Essa é a condição. Se você calcular aquele produto misto, né? Qual é o produto misto que a gente tinha considerado, que a gente calculou do vetor AB com os vetores VR, vetorial VS? Se esse vetor, se esse produto vetorial der zero, e é se somente se, né? Não é só apenas o se. Então as retas são coplanares. Ou seja, como a gente calculou o produto misto, se for diferente de zero, elas não são coplanares. São reversas, né? Então são coplanares se isso aqui acontece. Ou seja, se aquela expressão que a gente calculou ali, 5m menos 20, foi igual a zero. Ou seja, se m foi igual a quanto? Ou seja, se m foi igual a... Ok? Então, essa é uma condição para que as retas sejam coplanares. Tá? O estudo da coplanaridade de duas retas não tem como fugir do produto misto para investigar esse problema. Você vai ter que calcular ele, e calcular o produto misto envolve sempre calcular o produto vetorial em algum momento. Tá? Isso aí não tem fuga desse ponto. Aqui fala sobre calcular os pontos de intersecção das retas. Eu coloquei esse problema aqui, aliás, já está aqui, é só copiar e colar. Esse problema aqui, na verdade, ele é só um acréscimo, né? É uma curiosidade que a gente não comentou em sala e tudo, então achei importante trazer, falar um pouco sobre isso. O papel das equações reduzidas, né, na equação de uma reta. Para que elas servem? Se toda vez que a gente tiver que mexer com elas, a gente acaba tendo que trazer para o contexto das equações paramétricas ou das equações simétricas. Então, para encontrar a interseção, essa é uma das principais aplicações fáceis das equações reduzidas, é encontrar a interseção de duas retas. Vou dar um exemplo, né? A letra A reta R é dada por essas duas equações, a reta S por aquelas duas. Como que a gente encontra a interseção dela? O ponto está na interseção se ele pertence às duas. Se ele obedece tanto à primeira reta como à segunda. Se ele satisfaz o conjunto de equações da primeira e o conjunto de equações da segunda. Então,
P, ele pertence à interseção da reta R com a reta S se as quatro equações são satisfeitas. Y igual a 3x menos 1 e, ao mesmo tempo, igual a 4x menos 2. Acabou, né? O y, que é igual a 3x menos 1, tem que ser, ao mesmo tempo, igual a 4x menos 2. Se você isolar essa expressão aqui, ó, você encontra o x, mata o x na hora. Na hora, na hora, na hora. Quanto que vai dar o x aqui? Você passa o 3 subtraindo. X é igual a 1. Na verdade, 3 vezes 1 menos 1, 2, igual a 4 vezes 1 menos 2. 2 também. X igual a 1. O interessante é o seguinte, se as retas não tiverem interseção, se elas não tiverem, você vai perceber quando comparar a segunda equação, o z. Z igual a 2x mais 1, simultaneamente igual a 3x. O mesmo valor de x você vai encontrar nas duas? Vamos ver aqui. Ó. Qual é a solução dessa equação aqui? Passo 2x subtraindo, x igual a 1. Se você encontrou o mesmo valor de x das duas equações, é porque realmente existe interseção, e essa interseção tem coordenada x igual a 1. E aí, finalmente, se o x é igual a 1, o y, que é igual a 3x menos 1, vai ser igual a 2, então y é igual a 2. E o z, que é igual a 3x, deixa eu dizer aqui também, pronto, vai ser igual a 3. Pronto, interseção, ponto P, tem coordenadas x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3, z igual a 3 e acabou. Tá? Então, essa é uma das grandes vantagens de você usar as equações paramétricas, as equações reduzidas da reta, para resolver certos problemas. Você facilmente encontra a interseção de duas retas usando as equações reduzidas. Tá? E no segundo caso, na letra B, professor, as duas equações, uma está na forma simétrica, outra está na forma paramétrica. Justamente, nesse caso, você vai ter um pouquinho mais de trabalho só para resolver o problema. Mas você resolve do mesmo jeito, você consegue achar a interseção. Como? Você assume que se o ponto está na primeira e está na segunda, então o mesmo x que está aqui satisfaz isso. O mesmo y que está aqui satisfaz isso. O mesmo z que está aqui satisfaz isso. O que você vai fazer? Você vai substituir o x aqui por 5 mais t, o y por 2 menos t e o z por 7 menos 2t. Você vai comparar essas duas equações e vai encontrar um valor de t. Depois você vai comparar essas duas equações e encontrar o mesmo valor de t. Se você encontrar valores de t diferentes, é porque as retas não têm interseção. Se você encontrar o mesmo valor, as retas têm interseção. E aí, com esse valor de t, você volta nessa equação aqui ó, e substitui. Você encontra o x, o y e o z em sequência. Tá bom? Então, esse é o segredo para você lidar com o problema de interseção quando você compara a equação simétrica com a equação paramétrica. Se você encontrar o mesmo valor de t nas duas comparações, é porque tem interseção. Se você não encontrar, é porque não tem. Tá? Simples, simples, simples assim. Aqui ele fala, estabeleça as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A de coordenadas 3, 2, 1 e é simultaneamente ortogonal a outras duas. Esse é outro problema que eu não vou resolver, eu vou apenas mostrar como se resolve, tá? Vou apenas explicar a resolução dele, não é difícil, é um problema simples também, não foge do que a gente estudou aqui, deixa eu só verificar o espaçamento aqui, tá ok. Mais uma vez, lembre-se disso. Qual o tipo de equação que ele está pedindo? Equação paramétrica. Então, você vai procurar isso, equação paramétrica.
que você precisa para encontrar a equação de uma reta? Primeiro, um ponto. Você já tem esse ponto. Maravilha. Ok, tudo certo. Só que você não tem um vetor diretor. Você só sabe que ela é ortogonal às outras duas retas, R e S. E agora? Ela é ortogonal. Como assim? Essa reta que você está querendo calcular, ela é simultaneamente perpendicular a R e simultaneamente perpendicular a S. Então, quem é o vetor diretor dela? É um vetor perpendicular a S e a R. Ele é perpendicular tanto ao vetor diretor da reta R, quanto ao vetor diretor da reta R, a reta S. Quem é o vetor diretor dessa primeira? O x é travado, tá vendo? X igual a 3. Então, acabou. O x é travado. Quem é o vetor diretor, a coordenada referente ao y? Se o x é igual a 3 e z é igual a 1, qual é o valor de y? Essa é uma pergunta interessante. A equação não está mostrando para você quem é o y. E agora, professor? Está faltando elemento nessa equação? Eu sei que a coordenada x do vetor diretor é 0, sei que a coordenada z do vetor diretor é 0. Está tudo ok com isso aí, não há dificuldade. Mas e a coordenada y do vetor diretor? Cadê o y dessa reta? Por que ele não coloca o y? Justamente porque y é o parâmetro livre. Tá? Y simplesmente é livre. É no y que reside a liberdade da reta. Tanto o x quanto o z estão travados. A reta só faz sentido agora, com x travado e o z travado, se y for livre. O y é a única coisa que está variando nessa reta. Se você observar os três eixos do espaço cartesiano, x, y, z, tanto a coordenada x do ponto como a coordenada z estão travadas. O x está travado, o z está travado. Todos os pontos da reta têm esse mesmo valor de x e esse mesmo valor de z. A única coisa que está variando aqui é o y. É como se o y fosse o parâmetro livre. Y fosse igual ao t. Ele é o único livre. Só que esse t não é usado para calcular mais nada. Por isso que ele não aparece na equação. Ele é desnecessário. Esse t é o parâmetro livre, sim, mas ele só controla a variável y. Ele não controla mais nenhuma das outras. E não é exatamente controlar a variável, ele é a variável y. Ele é o valor, o parâmetro livre. Então, qual é a coordenada referente ao y do vetor diretor? É 1. É 1 que está multiplicando pelo t. Professor, e se eu usar 2 ao invés de 1? Não tem problema. 3 ao invés de 1, não tem problema. Menos 5, não tem problema você usar. Mas por que não tem problema? Porque todas essas variantes são múltiplos do vetor diretor. Todas essas variantes que você está observando são múltiplos desse vetor aqui. Então, qualquer um que você usar, qualquer valor que você usar aqui, desde que não seja o zero, claro, qualquer valor que você usar aqui, porque o y não está travado, ele é livre. Qualquer número que você usar aqui serve como vetor diretor serve como coordenada y do vetor diretor da reta R. E no caso da reta S, como é que a gente vai encontrar aqui, pessoal, o vetor diretor dela? Você vê que aqui são as equações reduzidas, né? Então, traga para as equações simétricas, por exemplo, isole o x nas duas. O x, reta, só colocar aqui, reta S. O x, se você isolar na primeira equação, vai ser y menos 1 dividido por menos 2. Verifica aqui, tudo certo? E no caso de z, vai ser z mais 3 dividido por menos 1. Onde que estão as coordenadas do vetor diretor? Qual a coordenada referente ao x? É 1. Qual a coordenada do vetor diretor referente ao y? Menos 2. Referente ao z, menos 1. Então, esses são os vetores diretores. Esse é o primeiro problema da questão. Achar os vetores diretores das retas R e S.
O segundo é achar o vetor diretor da reta que você quer. A reta que passa pelo ponto A e é ortogonal. Lembre-se, tá? Ortogonal quer dizer o quê? Só o que essa palavra ortogonal significa? Ortogonal significa que o vetor diretor que você está procurando, esse vetor diretor misterioso, ele é perpendicular tanto à primeira reta como à segunda. Ele é perpendicular às duas. Como é que você vai encontrar um vetor que é perpendicular simultaneamente a dois vetores? Aí você lembra, né? Produto vetorial. O produto vetorial tem essa propriedade. Ou seja, logo, esse vetor aqui, que a gente está procurando, ele é paralelo ao produto vetorial de VR com VS. Porque uma das propriedades do produto vetorial é justamente ele ser perpendicular aos dois. Se ele é perpendicular aos dois, então é porque ele e o vetor que a gente deseja são paralelos, são ambos perpendiculares. Então basta calcular o produto vetorial e usar ele. Você pode usar qualquer vetor paralelo como vetor diretor da reta. Não tem problema. Você pode usar ele como vetor diretor. Quem é o produto vetorial? Como é que a gente vai calcular ele? A gente já sabe quem são os dois vetores que nos interessam. Vamos colocar aqui I, J, tá? E as coordenadas 0, 1, 0, BR, e 1, menos 2, menos 1. Pronto. Você vai fazer as contas. Você vai encontrar as três coordenadas desse vetor aqui, desse produto vetorial. Essas três coordenadas você vai usar como vetor diretor da reta que você deseja. E acabou. Você já tem um ponto na reta e um vetor diretor para ela. Encontrar as equações paramétricas vai ser a coisa mais fácil do mundo. Você já tem um ponto e o vetor, pronto. Só você seguir o que a gente já viu aqui. Tá certo? Então, é por isso que eu chamei a atenção a essa questão, né? Por essa questão esse ponto da reta R não ter o valor do parâmetro y, não quer dizer que o y não existe, é porque ele varia de forma totalmente livre, tá certo? Vamos agora a falar de plano aqui. Vamos falar um pouco sobre o plano. Determinar a equação geral do plano paralelo ao plano 2x menos 3y menos i mais 5 igual a zero e que contém o ponto A. Ora, se ele é paralelo a esse plano, se ele é paralelo ao plano π, se alfa é paralelo ao plano π, lembrando que a gente usa letras gregas para representar planos, né? Então, isso significa que o vetor normal dele é paralelo ao vetor normal do plano π. Quem é o vetor normal do plano π? Aqui na equação dele, ó, 2 menos 3 menos 1. O vetor normal de uma reta aparece claramente na equação dela. Pronto. Como ele é paralelo ao vetor normal da reta π, a gente pode tomar ele como sendo esse vetor. Qualquer vetor paralelo ao vetor normal serve como vetor normal. Então, pronto. Logo, tomando ele como vetor normal, como referência, a equação do plano alfa a equação do plano alfa, 2x menos 3y menos e mais d igual a zero. Eu estou tomando como vetor normal exatamente o mesmo vetor normal do plano P. O que vai controlar aqui os planos, a diferença dos dois planos, é esse parâmetro D aqui. Como que a gente vai determinar ele? Usando esse ponto aqui. A gente sabe que esse ponto pertence ao plano. Então, A igual 4 menos 1 e 2 pertence ao plano alfa. Certo? Que a gente está estudando. Logo,
E aí, usando isso, a gente encontra o D. Vamos encontrar o D. 2 vezes x, que é 4, menos 3 vezes menos 1, é o y, menos z, que é 2, mais d, igual a zero. 2 vezes 4, 8. Menos 3 menos 1, mais 3. Menos 2, mais d, igual a zero. Qual o valor de d? Isso aqui tudo dá certo. 8 mais 3, 11. Menos 2, 9. Então, 9 mais d igual a zero, né? D tem que ser igual a menos 9. E acabou. Qual é a equação do plano alfa? Finalmente, 2x menos 3y menos e menos 9 igual a zero. Tá certo? E no caso do segundo, do outro problema, determinar a equação do plano perpendicular à reta que contém um ponto A. Não vamos fazer esse. Se o plano é perpendicular a essa reta, o que você vai fazer? Encontrar o vetor diretor dela. Veja só, você vai encontrar o vetor diretor da reta. Qual o vetor diretor dessa reta aqui? Como é que você faria? Essa aqui é a equação reduzida da reta. O que você vai fazer? Olha que a equação reduzida é em termos de y. Você vai isolar o y na primeira. X mais 3 sobre 2. E na segunda? Z menos 1 sobre menos 1. Nessa equação aqui, ó, nessa equação, você vai encontrar o vetor diretor da reta R, você vai calcular o vetor diretor, e esse vetor diretor vai ser o vetor normal ao plano que você está querendo. É o vetor normal, vamos chamar de beta, esse plano aqui. Por que ele vai ser o vetor normal? Porque a reta é perpendicular ao plano. Se ela é perpendicular, o vetor diretor da reta é perpendicular ao plano, é normal ao plano. Então, você vai usar ele como vetor normal e vai usar as equações, as coordenadas do ponto A para encontrar o valor de D, que nem a gente fez aqui. E aí resolve a questão. Tá certo? Do mesmo jeito que a questão anterior. A única diferença é esse detalhe, que o parâmetro livre aqui, a variável livre desse problema é o y. Tá? Mas só isso, isolou o y, você usa a equação simétrica para encontrar as coordenadas do vetor diretor e usa ele como vetor normal. Determine o valor de alfa. Aqui, ó. Vamos lá. Determine o valor de alfa. Tá. Saiu do espaço aqui. Determine o valor de alfa para que os pontos A, B, C e D sejam coplanares. Vou verificar aqui se a gravação está ok. Tá ok. E agora? A gente falou sobre pontos colineares, né, um pouco antes. E aí, pontos coplanares. Como é que a gente investiga esse problema? Simples assim. 3 pontos sempre são coplanares. 3, aí tem 4. A, B e C. Ou, dizendo melhor, né? B, C e D são coplanares. Por que eu estou usando B, C e D? Por que, professor, você está usando B, C e D? Por causa disso aqui, ó. B, C e D têm suas coordenadas explicitamente fornecidas aqui, ó. Tá? Tá. O que você não sabe é a coordenada do ponto A, primeiro, né? Tá, precisa. E aí? Usa o ponto B, C e D como referência. Você sabe que eles são coplanares e determina o plano. Você vai determinar o plano que passa por eles. Você vai determinar o plano alfa, que contém B, C e D. Determine a equação do plano. E por fim, o que você vai fazer? A equação do plano é a equação de que tipo? Do tipo AX mais BY mais CZ
mais D igual a zero. Essa vai ser a equação do plano. A gente só não sabe quem é o A, o B, o C e o D, mas vai encontrar a equação desse jeito. E aí você quer que o ponto A esteja nesse plano. Pronto, só isso. Você vai substituir aqui pelo alfa. Você vai substituir aqui por menos 1, que é o Y. Você vai substituir aqui por 5. Os demais valores são constantes. Os demais valores são todos constantes. Esse cara é constante, esse cara é constante, esse cara é constante, esse cara é constante, que você já vai ter calculado. A única coisa que vai faltar você descobrir é o alfa para que isso aqui dê zero. Pronto, você encontra explicitamente o alfa, sem nenhum problema. Agora, como você vai encontrar a equação desse plano, aí é outro problema, mas não é difícil. Para você encontrar a equação de um plano, você só precisa saber do quê? Deixa eu só verificar se a gravação tá ok, a gravação. O que você vai fazer para encontrar a equação do plano? Primeiro, usa qualquer ponto como referência. Ponto B pertencente a A. Esse é meu ponto de referência, ponto B. Além do ponto B, a gente precisa de um vetor normal. Mas eu não tenho um vetor normal. Mas eu posso gerar dois vetores paralelos ao plano. O vetor BC e o vetor BD. Calcule esses dois vetores. São paralelos. Vou colocar o símbolo de paralelismo. São vetores paralelos ao plano alfa. Eu calculo BC e BD são vetores paralelos. Mas eu preciso de um vetor normal, professor. Então, esse é que é o ponto. Use esses vetores para encontrar o vetor normal. Faz o produto vetorial deles. Esse aqui é um vetor perpendicular ao alfa. Acabou. O produto vetorial, né, vai ser perpendicular. Você usa ele como seu produto, como seu vetor normal. Então, você vai usar o vetor normal do plano alfa. Eita. Você vai usar o vetor normal do plano alfa. Esse vetor aqui, o BC vetorial BD. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar três coordenadas, A, B e C. Essas três coordenadas são A, B e C da equação da reta. Aí, para você encontrar o D, como é que você vai fazer para encontrar o D da equação da reta? Você vai usar essa informação aqui, ó, que o ponto B, esse ponto aqui, 7, 2, 1, pertence à reta. Você vai substituir as coordenadas do ponto B. Então, você vai substituir A vezes o x do B. Quem é o x do B? 7. Vamos ver. 7 vezes A, mais B vezes o Y, mais C vezes o C, vezes o Z. Se a gente não sabe, né? A gente vai determinar com o produto vetorial, mas o Z do ponto é 1. Então, Z vezes C cada um. Mais D, o D misterioso aqui. Você já vai conhecer os valores de A, de B e de C, porque você já vai ter calculado o vetor normal. E aí, com isso, você encontra o valor de D. Pronto. Você vai ter a equação completa da reta, e aí você usa essa equação completa para calcular o valor de alfa, substituindo as coordenadas do ponto A na equação. E esse é o procedimento para você resolver essa questão. Encontrar o valor de alfa de tal forma que os pontos sejam coplanares. Vamos supor que a questão não te deu o valor, não te pede isso, determine o valor de alfa. Ela só diz, verifique se são coplanares. Ele já fala quem é o alfa e quer saber se são coplanares. Então, determine a equação do plano que passa por 3 pontos e vê se o quarto ponto está nesse plano. Só isso. Tá certo? Então, esse é o processo. Determine a equação do plano. Como determina a equação do plano? Escolhe um ponto como referência, usa os outros três para formar dois vetores que são paralelos, como a gente está vendo aqui, e usa esses dois vetores paralelos para encontrar um vetor normal. A partir do vetor normal e do ponto de referência, você encontra a equação do plano, e com a equação do plano você consegue ver se o quarto ponto que você tinha pertence ou não ao plano, se acoplanar com os outros três. O método é esse. Tá? Só para a gente entender como fazer essa questão.
16 e 17. Encontrar a equação do plano que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores. Mesmo caso, pessoal, mesmo caso. Essa questão não precisa ser realizada, só vamos explicar como fazer. Você sabe que o ponto A pertence ao plano. Ponto A pertence ao plano, vamos chamar de π. Ponto A, tá aqui. E você sabe que dois vetores são paralelos. Qual é o primeiro vetor? Esse vetor aqui. Ó. Quais são as coordenadas dele? O x igual a 1, y0, z0. Porque só tem o i aqui, então os outros são zero. Esse vetor é paralelo ao plano π. E o outro? X é 0, o y é menos 2, o z é 1. Outro vetor paralelo. Faz o produto vetorial deles. Faz o produto vetorial deles. Professor, como é que faz produto vetorial? É aquele determinante lá. Calculou, está resolvido. Esse aqui vai ser o vetor normal do plano. Que ele é perpendicular. Pronto. Com esse vetor normal e o ponto, você encontra a equação do plano. Acabou. 17. O plano que passa pelos pontos A e B e é paralelo ao vetor V. E agora? No segundo caso. O que a gente vai fazer? Mais uma vez. Ponto A pertence ao plano. B pertence ao plano. Eu vou usar a letra gama, que já tem o B, parecido com beta. Dois pontos que pertencem ao plano. E é paralelo ao vetor V igual a 2i menos 3k. Quais são as coordenadas desse vetor? O x dele é 0, o y dele é 2 e o z é menos 3. Tá ok? E aí, o que a gente faz? Simples. É o mesmo caso. Você tem um vetor que é paralelo ao plano, mas o professor precisava de dois para fazer o produto vetorial. Usa o vetor AB. A e B estão no plano, AB também. É outro vetor paralelo ao plano. Ambos são vetores paralelos ao plano. Usa esses dois. Faz o produto vetorial deles. E usa o ponto A como referência, ou o ponto B. Pode usar qualquer um dos dois. Você vai encontrar a mesma equação de plano. Determinar a equação geral do plano que contém os seguintes pares de retas. E aí, o que a gente faz agora? O plano que contém R e S. E agora, professor? Mais uma vez, o que você precisa para encontrar um plano? Um ponto que esteja nele e dois vetores paralelos, que aí com eles você encontra o vetor normal. Se o plano contém as duas retas, ele contém os seus vetores diretores. Você usa esses vetores diretores como referência. Como é que a gente calcula o vetor diretor da reta R? Reta R. Olha a equação reduzida aqui. O que a gente faz? Isola o x. O y, o x vai ser y mais 3 sobre 2 e vai ser z menos 2 sobre menos 1. Que é o vetor diretor? 1, 2, menos 1. Pronto. Esse é o vetor diretor da reta R. E no caso da reta S? Reta S. E agora, professor? Tá mais fácil a reta S, não tá? Não precisa nem se esforçar muito. Quem é o vetor diretor dela? Qual é a coordenada? X, 3. Coordenada Y. O Y não está variando, então é 0. E a coordenada Z, sim. Tá bom. Dois vetores que são paralelos ao plano, porque as retas estão contidas no plano, então seus vetores também. E o ponto de referência, professor? Qualquer um. Pode escolher o ponto de referência aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, da reta E. Pode usar qualquer um deles. Ponto A, com a coordenada x menos 0,
Z menos menos 3, Z menos 2. Pronto. Esse é um exemplo de um ponto que está no plano. É o único ponto? Claro que não, você pode usar qualquer outro. Você pode substituir um valor aqui, ó, na reta S para x, encontrar um valor de z e usar esse y para fornecer um outro ponto que também está no plano. Qualquer ponto que você usar no plano como referência, usando o vetor normal correto, você resolve o problema. Que é o vetor normal que a gente vai usar? É o vetorial de VR com VS. E acabou o problema, tá? Não tem o que fazer, é só isso. Somente isso. Use esse ponto ou qualquer outro ponto que esteja em qualquer uma das duas retas e o vetor normal correto, você vai encontrar a equação do plano. Ângulo entre dois planos. Esse problema ele é muito parecido com o que a gente comentou aqui antes sobre a reta, tá? Ângulo entre duas retas. Professor, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente fazia o ângulo entre retas? Pegava os vetores diretores, vamos ver se a gente acha essa questão aqui. Aqui, ó. Pegava os vetores diretores, fazia o produto escalar e tirava o módulo, porque o ângulo entre elas é o menor ângulo entre elas, não o ângulo entre seus vetores diretores. Então, a mesma coisa, para você determinar o ângulo entre os planos, você vai pegar o vetor normal do primeiro, vai pegar o vetor normal do segundo, vai fazer os produtos escalares desses dois vetores, produtos escalares desses dois vetores, vai calcular o módulo desse produto escalar, e esse módulo vai ser igual à norma desses vetores, multiplicando a norma do primeiro pela norma do segundo, os vetores normais, pelo cosseno do ângulo que você quer. Simples assim. Professor, quem são os vetores que eu vou usar como referência? Vamos dar um exemplo na letra A. Quem é o vetor normal da primeira reta? Quem é o vetor normal da primeira reta? Tá fácil. 1, 2 e 1. Vetor normal da segunda? Aqui, ó. Vetor normal. As coordenadas. Quem está multiplicando pelo x é 2, pelo y é 1, pelo z é menos 1. Acabou. Esses são os dois vetores normais que você vai usar como referência. Vai calcular o produto escalar deles, produto interno, calcular o módulo desse produto, comparar com as normas de cada um e usar isso para encontrar o cosseno do ângulo, tá certo? Lembrando que a ideia é que o ângulo entre os planos seja o menor ângulo possível formado entre eles, tá certo? Então, é por esse motivo que a gente coloca esse módulo aqui na fórmula. Não tem segredo, calcular produto escalar a gente sabe fazer, calcular norma a gente sabe fazer, faz isso, efetua o cálculo. Igual na letra B também é o mesmo processo, você vai encontrar o ângulo entre os planos. No problema 37, mesma coisa. O ângulo que a reta tal forma com o plano tal. O que você vai fazer? Você vai comparar o vetor diretor da reta com o vetor normal do plano. Simples assim. A única diferença nesse caso aqui, a única diferença no problema 37 para os problemas anteriores é porque o vetor da reta é o vetor diretor dela e o do plano é o vetor normal. Você vai calcular o ângulo que a reta faz com o vetor normal ao plano. Né? Você vai calcular o ângulo que a reta faz com o vetor normal, não com o plano em si. Vamos supor que fazer uma representação. Esse aqui é o vetor normal. E aí a reta, ela vem lá de baixo. Então, saiu aqui. A reta vem lá de baixo. Plano. E aí daqui ela sai. O vetor diretor dela está representado aqui. Tá? É um desenhozinho bem grosseiro, mas aí entenda isso. Quando você calcular o ângulo entre o vetor diretor da reta e o vetor normal, não é o ângulo entre a reta e o plano, é o ângulo entre a reta e o vetor normal.
Então, professor, como que isso vai me ajudar a encontrar o ângulo que a reta faz com o plano? Esse ângulo aqui, ó, esse teto aqui. É só você observar que esses dois ângulos, vamos chamar isso aqui de alfa, o ângulo alfa e o ângulo θ, eles são complementares. Eles formam 90 graus, que o ângulo normal, o vetor normal, ele faz 90 graus, ele é perpendicular. Então, eles são complementares um do outro. Por serem complementares, o cosseno do alfa, que é o que você vai encontrar na fórmula do produto interno, é o seno do θ. Isso é uma propriedade da trigonometria, tá? Não é uma coisa que a gente estudou em sala. Isso é da trigonometria, tá bom? Então, em vez de você usar aquela fórmula, você vai fazer só um pequeno ajuste nela. A norma do produto escalar do vetor normal pelo vetor diretor. Opa, peraí, troquei a ordem aqui. A norma do produto escalar vai ser a norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o seno do θ, que vai ser o cosseno do alfa, vezes o seno do θ. E aí o resultado, quando você passar dividindo, você vai encontrar não o cosseno do ângulo entre a reta e o plano, mas o seno do ângulo entre a reta e o plano. Só isso. É a única diferença que vai mudar. Você vai usar o seno para determinar o ângulo e não a tabela de cossenos, tá bom? Mas o resto do raciocínio não muda em nada. Mostre que a reta está contida no plano. Essa questão, ela é muito simples. Como que você mostra que uma reta está contida no plano? Você acha que é uma conta absurda, que é um negócio assim, meu Deus, eu vou fazer um cálculo imenso. Não é. Ele é muito pequeno, tá? Basta você, eu vou só explicar o cálculo, mas ele é muito pequeno mesmo. Basta você encontrar dois pontos da reta. Encontra dois pontos. Escolhe um x, escolhe um y, escolhe um x primeiro e usa ele para determinar o y. Você já sabe que o z é igual a zero. Encontra o primeiro ponto que está na reta. Escolhe outro x, encontra o y correspondente e usa z igual a zero para encontrar outro ponto na reta. Se esses dois pontos que estão na reta estiverem no plano, se A e B estiverem no plano, então a reta todinha está no plano. Está contida, né? A reta toda está contida. Porque esses dois pontos são representantes da reta inteira, né? A reta é representada por esses dois pontos. Se os dois pontos estiverem no plano, acabou. A reta toda está contida no plano. Então, encontra dois pontos na reta, escolhe um valor de x. Basta escolher um x1 para encontrar o y. Depois escolhe um outro x. Usa esses dois x para encontrar os y e z correspondentes. Encontra dois pontos que você sabe que estão na reta. Verifica que os dois estão no plano e acabou. A reta inteira vai estar contida no plano, porque a reta é definida por esses dois pontos. Ela é determinada por eles. Então, não tem mais o que fazer, tá bom? Questão simples, tá? Problema tranquilo de ser resolvido. Essa questão aqui, calcular o volume do tetraedro limitado pelo plano e pelos planos coordenados. Essa questão aqui, a gente precisa conhecer uma fórmula da geometria espacial, né? Que é o volume do tetraedro. A gente precisa desenhar esse tetraedro no espaço cartesiano, visualizar como ele se posiciona no espaço. Eu vou só explicar como resolver, né? Você desenha como ele se posiciona. Por que você vai fazer isso? O que você vai fazer? Como é que você vai fazer esse desenho? Primeiro, a gente não consegue visualizar o plano em si, mas a gente sabe que a gente quer o volume do tetraedro delimitado por esse plano e pelos planos coordenados. Quais são os três planos coordenados? Aqui, ó. Quais são os três planos coordenados? A gente já viu isso, né, em sala, mas não custa ver de novo.
Começar com essa reta. Essa daqui. Pronto. Melhor. Então, imagina que a gente tem aqui os três eixos orientados, né? E os três planos. Então, o plano OXZ, vamos colocar X, Y, Z. Vou colocar aqui a pessoa. Pronto. Então, o plano OXZ é esse plano aqui, ó. O plano em si é esse aqui, o plano coordenado. E o plano de referência, ele vai intersectar esse plano de alguma forma. Ele intersecta esse plano numa reta. O plano OYZ é esse plano aqui. Ele intersecta o plano em questão em outro local, em outra reta. E o plano OXY é esse plano aqui. E você intersecta ele com o plano nessa reta. E ele quer saber o volume desse tetraedro. Isso aqui é um tetraedro, né? Essa figura que a gente está vendo aqui, comparando com os eixos que passam lá atrás, forma um tetraedro. Então, é isso que você vai fazer. Primeira coisa, você vai determinar as coordenadas desses pontos aqui, ó, de interseção dos eixos. Esse ponto aqui, ó, como é que a gente encontra esse ponto? Esse é um ponto em que tanto o y quanto o z dá zero. Então, esse é um ponto. Esse x aqui, tanto o y dele quanto o z é zero. Você substitui y e z por zero, você encontra o x. Esse ponto aqui, tanto o x quanto o z são zero. O y, que é uma incógnita aí, né? E nesse outro, tanto o x quanto o y dá zero e o z é incógnito. Então, usando esse princípio, você encontra as coordenadas desses pontos. Para que você vai encontrar essas coordenadas? Porque você sabe essa distância aqui, essa largura, esse comprimento e essa altura. Você sabe a largura, o comprimento e a altura de um tetraedro. Lembrando que ele tem essa propriedade legal, né? Ele é um tetraedro retangular, né? Um dos ângulos dele, um dos vértices dele tem essa propriedade. Então, é como se ele fosse uma parte de um paralelepípedo, né? De um paralelepípedo quadridimensional. E aí, você vai resolver o seguinte, você vai procurar saber qual é a relação entre o tetraedro e o paralelepípedo. Como é que você calcula o volume de um tetraedro? No paralelepípedo, a gente calcula a área da base, no caso, a base dele vai ser isso aqui, vezes a altura, no caso do paralelepípedo, e no caso do tetraedro, você vai fazer o quê? A área da base vezes a altura dividido pelo quê? Então, é isso que você vai procurar saber, tá? Essa fórmula é uma fórmula da geometria espacial. Se você pesquisar na internet, você vai ver, você vai encontrar essa fórmula. É a área da base vezes a altura dividido por 6. Mas vocês vão entender, se você pesquisar, você vai descobrir, vai entender o motivo disso. Essa propriedade da geometria espacial que a gente estuda no ensino médio é a que você vai usar para encontrar o volume desse tetraedro, tá bom? Então, você já vai ter as medidas da base, você sabe que é um triângulo retângulo, você encontra a área desse triângulo multiplicando base vezes a altura sobre 2, e a altura do tetraedro você sabe que é a coordenada z. Uma questão muito interessante seria o seguinte: considere o plano em questão, esse plano aqui, esse plano que a gente está observando, né, o plano que a questão se refere, o plano alfa, calcule a distância dele até a origem. Olha que legal isso. E usa esse triângulo grande aqui, esse verde, como base. Base vezes altura dividido por 6. Será que vai dar o mesmo volume? Será que você vai encontrar o mesmo volume? Essa é uma questão muito interessante que vale a pena ser explorada, tá certo? Até porque a gente estudou problema de distância em sala de aula. Então, essa questão ela é muito interessante porque ela relaciona vários pontos do nosso conteúdo. Problema 3. Calcular a distância de um ponto a uma reta. Como é que a gente faz isso? A gente tem a fórmula, né? Para calcular a distância de um ponto à reta. Para isso, nessa reta aqui, vamos anotar aqui, nessa reta aqui,
nós vamos precisar encontrar um ponto que pertence a ela, isso é a coisa mais fácil do mundo, e um vetor diretor para essa reta, certo? Você encontrou um ponto, você encontrou um vetor diretor. O que você vai fazer? Vai calcular um produto interno, né? Você vai calcular o produto interno entre o vetor diretor da reta R e o vetor AP, ou seja, o vetor que vai da reta até o ponto P. Um vetor que vai da reta até o ponto P. Claro que nesse produto escalar o valor pode dar negativo. Como a gente quer uma distância, então o que a gente faz? A gente calcula o módulo, né, a norma dele. E aí a gente divide isso pela norma do vetor V, certo? E aí tem toda a gente construiu em sala de aula essa fórmula, uma construção, está relacionada com propriedades Aliás, esse produto, desculpa, esse produto que eu coloquei aqui, né? Esse produto que eu fiz aqui é o produto vetorial, né? Produto vetorial. Então, é a norma do produto vetorial. Desculpa, eu coloquei produto interno, mas é o produto vetorial. O produto vetorial de VR com vetor AP é a área do paralelogramo definido por eles. A norma, né, desse vetor é a área do paralelogramo. Se você divide a área desse paralelogramo pela base dele, que é a norma do vetor VR, você vai ter a altura, que é a distância procurada. Essa é a fórmula, né? E aí é simples. O vetor VR você já sabe quem é. O vetor AP você determina usando as coordenadas, calcula o produto vetorial usando aquele determinante. Detalhe, para esse produto vetorial, você vai calcular um determinante, que vai dar um vetor. Essa norma aqui é a norma do vetor. É a norma do vetor que vai surgir nesse determinante. Vai encontrar um vetor com 3 coordenadas, vai calcular a norma dele, aí é esse número que você vai usar no numerador dessa fração. E embaixo é a norma do vetor diretor da reta R. Você dividindo essas duas quantidades, você tem a distância procurada. Problema 4. Seja o triângulo... Deixa eu colocar isso aqui na nossa aula. Eu vou disponibilizar as notas para vocês. Isso. E aí é bom que essa informação esteja lá, né? Em algum lugar. Tá aqui. Beleza. 4. Seja o triângulo ABC de vértices A, B e C. Calcule a medida da altura relativa ao lado BC. Como é que você vai resolver isso? Como é que você resolve esse problema? Altura relativa ao lado. Pessoal, qual é o significado disso, né? Como é que funciona esse processo? Imagina um triângulo aqui. BC. E o lado A está aqui. O ponto A está aqui. Qual a altura relativa ao lado BC? Essa altura aqui, ó. É a distância do ponto A essa reta. Então, primeiramente, você vai encontrar a reta que passa por BC. Lembre-se, o que importa nessa reta? O que é importante na reta? Primeiro, um vetor diretor. Quem é o vetor diretor? O vetor BC. E segundo, um ponto. Pode ser o ponto B. Se você formar o vetor BC e o ponto B, você já tem o que precisa da reta para resolver o problema. Você não precisa fazer mais conta. Beleza. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar esse vetor diretor e esse ponto para calcular isso aqui. Para calcular a distância do ponto A. Então, você vai calcular o vetor que vai de B até A. Vai fazer o produto escalar dele com o vetor que vai de B até C. O produto vetorial, desculpa. Vai calcular a norma desse produto vetorial e vai dividir pela norma do vetor BC, que é o vetor diretor da reta, né? Isso vai te fornecer a altura que você deseja, porque a altura é a distância do ponto A até essa reta.
O vetor BC é o vetor diretor da reta, o vetor diretor, e o ponto B é um ponto que pertence à reta. Pronto. O vetor diretor e o ponto, você tem a reta bem definida, e você consegue calcular a altura, tá, do triângulo. Isso é uma coisa legal, porque é uma forma para você calcular a área do triângulo, né? Comprimento da base vezes a altura dividido por 2. Você mede o comprimento do vetor BC, multiplica por essa altura e divide por 2. Tá? Você tem a área do triângulo. Achar a distância do ponto ao plano. Como é que você calcula? Eita, foi lá para o começo. Como é que você calcula a distância do ponto ao plano? Como é que você vai fazer isso? A gente tem a equação pronta, né? A distância do ponto até o plano em questão. Vou ver se está bem formatado aqui. Como é que é a fórmula da distância de um ponto a um plano? Módulo AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D dividido pela norma do vetor normal ao plano, ou seja, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aí você vai fazer. O A, o B e o C estão aqui, ó. A, B, C. O D está aqui. O X0 está aqui. Y0 está aqui. Z0 está aqui. Você vai usar esses valores na fórmula. Acabou. Calculou isso daí, você tem a distância do ponto à reta. Lembrando que A, B e C formam as coordenadas do vetor normal ao plano, ok? Sem mais mistérios. Dado tetraedro de vértices A, B, C e D, calcule a medida da altura relativa do vértice D ao plano de face ABC. Acabou, né? Não tem muito o que fazer. Você vai encontrar o plano π, que contém A, B e C. Você vai encontrar o plano que contém 3 pontos. A gente já viu como fazer isso, né? A gente usa o ponto A como referência e usa os vetores, por exemplo, AB paralelo ao plano, AC paralelo ao plano, por serem paralelos. A gente faz o produto vetorial do AB por AC, usa ele como vetor normal ao plano e usa qualquer um dos pontos como referência. Com isso daqui em mente, com essas informações, você consegue encontrar a equação do plano. E aí ele quer saber a altura baixada do vértice D a esse plano. Então, é a distância do vértice ao plano. Como você vai fazer isso? Está aqui, ó. O ponto D está aqui. Esse é o x0, esse é o y0, esse é o z0. Você vai substituir na mesma fórmula que você já viu, usando o A, B e C da equação do plano que você vai ter aqui como referência. E acabou o problema. Tá? Para que serve a altura de um tetraedro? Para calcular o volume. A gente viu um tetraedro simples, né, na questão anterior, bem construído para a fórmula ser fácil. Esse é um tetraedro mais sofisticado. Uma questão interessante: calcule a área do triângulo ABC e use a altura para determinar o volume do tetraedro. Essa é uma questão interessante e válida, tá bom? Que a gente pode resolver dentro do nosso conteúdo. E, por fim, o último problema, muito simples também, muito tranquilo de ser resolvido. Deixa eu ver se está bem formatado aqui. Eu acho que está bem formatado. Esse último problema, calcule a distância entre os planos que já são paralelos. Ele já está te dizendo que os planos são paralelos. O que você vai fazer? Como é que eu vou encontrar a distância entre dois planos? Você sabe achar a distância entre um ponto e um plano? Você sabe, né? Então, acha um ponto qualquer no primeiro plano. Qualquer ponto. Sei lá. Por exemplo.
Escolhe o x igual a zero. Escolhe o y igual a zero. Quem é o z? Se o x e y for zero. Substitui nessa equação aqui. Você encontra o valor de z. Pronto, você tem um ponto que está no primeiro plano. E calcula a distância entre esse ponto e o segundo plano. Tá bom. Como que calcula a distância entre um ponto e um plano? Usando aquela mesma fórmula. Quem vai ser o A, o B e o C? Que é A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Pronto. E você usa esses valores de A, B e C. O D está aqui, menos 3. Usa essa fórmula e você acha a distância do mesmo jeito. Tá certo? Então, veja que a partir de um certo ponto, a gente não precisou mais, né? Resolver passo a passo cada questão, porque a gente já entendeu os princípios gerais que norteiam a construção da reta, a construção do plano. Quando a gente entende esses princípios gerais, pronto, todos os problemas se tornam simples. Do que você precisa para construir uma reta? 2 pontos, ou um ponto e um vetor. Do que você precisa para construir um plano? Um ponto e um vetor normal, ou um ponto e 2 vetores paralelos, ou 3 pontos. Quando você entende esses princípios, todos os problemas de geometria se resumem aos conceitos elementares que a gente viu, que definem essas estruturas de reta, plano. E a distância é uma questão de fórmulas, saber aplicar as fórmulas que a gente viu em sala de aula, tá certo? Então, esses são os conteúdos que nós vamos trabalhar na P2. Cada questão vai mexer um pouco com tudo, com o conceito de vetor diretor, vetor normal, conceito de perpendicular, conceito de distância, cálculo de área e volume. Se for necessário, vai ter a fórmula que você precisa para fazer esse cálculo. E estudem, né? Resolvam esses exercícios, depois de entender como fazer cada um, terminem os cálculos de cada um, e assim vocês vão estar preparados para P2, de geometria analítica. Tá bom, pessoal? É isso. Obrigado por terem assistido a aula até aqui, por terem esperado. Bons estudos e uma boa prova. Até mais, pessoal.